Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. No livro de Romanos, estou lendo o capítulo 5 dessa grande epístola que Paulo escreveu para os gentios, mas vale para todos os homens, judeus e gentios. Capítulo 5, versículo 17. Note a terminologia. Paulo disse: porque se pela ofensa de um só, olha o que ele diz, a ofensa de um só, a morte reinou por esse, vou ler outra vez, ele está falando de Adão aqui. Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. É por isso que temos que pagar pelo que Adão fez há 6.000 anos atrás. Eu vou explicar daqui a pouco. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Quero usar como tópico nessa noite o primeiro e o último. O primeiro, Adão, e o último, Adão. Abaixe sua cabeça. Pai, nós com temor estamos em sua presença e sabemos nessa noite o quanto dependemos de ti. Nos ajude. Eu peço que o Senhor venha ungir esse povo e quem me assiste pela televisão. Eu dependo disso e peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Então eu liguei o rádio no meu carro e um apresentador do programa de rádio, em um desses programas onde você pode ouvir os dois lados da conversa, a pessoa que liga e aquele que está apresentando o programa. Uma senhora tinha ligado e não era um show religioso, era um programa secular. Mas na declaração dela, que agora esqueci, ela mencionou Jesus Cristo. E pareceu deixar o homem muito irado, o apresentador daquele programa de rádio. Dava para ver em poucos instantes que ele era, na pior das hipóteses, um ateu ou então agnóstico, com veneno e um tom muito sem educação, irado quando falava, e fez as seguintes perguntas. E eu lamentei o tom da sua voz, seu espírito, mas suas perguntas eram algumas que muitos já fizeram e muitos pela televisão também já fizeram. Há algum tempo atrás, a guerra do Vietnã estava acontecendo e ele parecia entrar em um ataque. Ele disse: se Deus existe mesmo, se esse Deus existe e se esse Deus é onipotente, todo-poderoso, por que é que esse Deus não faz alguma coisa a respeito daquele inferno que está acontecendo lá no Vietnã, aonde milhares de pessoas estão morrendo naquela guerra? Ele parou um pouco, e não porque quis ouvir, mas com sarcasmo,
e disse: talvez os seres humanos mereçam isso que recebemos. Talvez seria pedir demais para ele, mas se ele existe mesmo, se existir um céu, existir um Deus, existir um Jesus Cristo, por que é que ele não vem até os hospitais e, se ele desejar, passar pelos adultos, mas curar só as crianças? Aqueles que morrem de leucemia, aqueles que não têm o que fazer e a culpa não é deles, eles não têm pecado algum. Se existe um Deus, e Ele é um Deus de amor, por que é que Ele não, pelo menos, cura as crianças? Um grande filósofo escreveu um livro há pouco tempo atrás e teve um impacto tremendo no raciocínio de milhares de pessoas. Esse homem com um nome gigantesco chegou e falou assim: eu não consigo entender, estou citando ele, como é que Deus, se Ele sabe de tudo, se Ele sabe do começo desde o fim, se Ele sabe o primeiro desde o último, se Ele sabe de eternidade a eternidade, como Ele pode criar a humanidade sabendo que a humanidade cairia, sabendo que Ele traria sobre si a pena daquela queda, e sabendo que essa queda traria uma dor muito grande, um sofrimento muito grande, um inferno que viria sobre esse mundo, querendo com suas garras acabar com esse mundo, trazendo sobre ele várias catástrofes, enchendo a terra de sangue. Se esse tipo de Deus existe, ele falou, obrigado, mas eu não quero ele, não aceito ele. Um bispo metodista, há um tempo atrás, falou que se o Deus do Antigo Testamento realmente existisse, ele era um grande bully. Muito bem. Nós que conhecemos a Jesus Cristo, escutamos essas declarações e queremos nos afastar daqueles que estão discutindo, mas todos que estão aqui hoje, todos vocês que me assistem pela televisão, alguns podem até ter ligado a televisão para assistir e ficar olhando e criticando, a maioria curiosos. Mas agora você está escutando com atenção, porque essas perguntas estavam na sua mente. Pode ser que você nunca tenha falado para ninguém, mas essas ideias sempre estiveram em seu coração. Por que é que Deus permite que a doença, a dor, o sofrimento, tudo de ruim? Por que é que homens ruins vivem e bons homens morrem? Por que é que bebezinhos pegam leucemia e suas correntes sanguíneas vão ficando cada vez mais finas e seus rostinhos vão ficando cada vez mais magrinhos e sem cor e morrem? Por quê? Por que é que vemos uma grande desigualdade no mundo hoje? Centenas de milhões de pessoas que não têm um pedaço de pão para comer, e as crianças sofrendo também na família. Por quê? Milhões pensaram em coisas assim e se fizeram essas perguntas, e milhões de pessoas estão levantando mentalmente o pulso a Deus, falando: eu não te quero. Se você existe, eu não quero nada a ver com você. Eu não quero servir um Deus que supostamente é todo poderoso, que supostamente é conhecedor de tudo, e supostamente é o amor em pessoa, e permite toda essa dor, toda essa doença, todo o sofrimento que está sobre esse mundo.
Ele permite que isso continue. Nesta noite eu espero poder explicar a você algumas dessas coisas. O primeiro Adão, o último Adão. O homem comete um erro quando julga a Deus através de si mesmo. E essa é a única forma que o homem mortal pode julgar a Deus. A não ser que você o julgue através dessa Bíblia, você não pode julgar a Deus por si mesmo. Porque o coração do homem é muito malvado e cheio de coisas ruins. O homem é cheio de iniquidade. Se o homem julga a Deus, o homem julga ele sem conhecer quem é Deus e o que Deus é. Ele julga através de si mesmo. E a coisa fica preta. Vamos voltar a falar de hoje à noite. Vamos voltar a falar de um mundo que nunca vimos. Um mundo que seus bebês nunca andaram nele, um mundo que o homem sonha com ele. Um paraíso utópico. Vamos voltar para um tempo onde não havia doença, não havia dor, não havia morte, não haviam guerras, não havia inveja, não havia malícia, não havia maldade, não havia nada de ruim ou iniquidade. Vamos voltar. Deus tinha limpado esse planeta chamado Terra. Ele criou, e Deus é um criador, Ele não é um destruidor. Ele não é alguém que destrói. Ele é um construtor, Ele é um criador. Ele criou sua criação maior entre todas as coisas, em toda a eternidade que essa Bíblia nos conta que Deus criou. Essa era a sua criação principal, e Ele dá a ele o nome de homem. E a razão pela qual essa nova criação é tão maravilhosa é porque ele foi criado na imagem de Deus. Você é uma criatura que veio de Deus. Todo ser humano nesse lugar veio de Deus. Toda pessoa que já nasceu é uma criatura que veio do Senhor, de Deus. Você pode não agir como deuses, você pode seguir a direção oposta, mas você foi criado na imagem de Deus. E escuta, você pode virar as costas para Deus, entrar nos maiores pecados, na podridão do inferno, rolando nas lamas das trevas, mas todo o dinheiro do mundo, todo o poder do mundo, todo o sexo ilícito do mundo, todas as drogas do mundo, todo o álcool do mundo, não vai satisfazer a fome que está na sua alma, porque o homem foi criado para Deus. Eu sei do que eu estou falando. Já foi provado tantas vezes que você foi criado por Deus, criado na imagem dele. Você pode beber das águas desse mundo, e Jesus disse que você vai ter sede, mais sede, mais sede. Beba até fluir sobre a sua vida e você vai ter mais sede. Mas ele disse que se você beber da água que eu vos darei, você não vai ter mais sede. Você nunca mais terá sede. Aleluia! Criado na imagem de Deus. Algo muito lindo. Dizem que o cérebro do homem é tão poderoso que os maiores computadores desse mundo, e a tecnologia, os computadores têm desenvolvido de uma forma muito rápida, mas o cérebro do homem é tão brilhante que os avanços tecnológicos não podem nem se comparar hoje em dia com o cérebro. Nenhuma câmera já foi criada que se compare ao olho humano. Sabe o que a profissão médica nos diz? Eles nos dizem que não entendem por que o corpo humano envelhece e morre. Dizem que é construído de uma forma tão maravilhosa que era para durar para sempre. Eu li um artigo outro dia que dizia que os pulmões eram para respirar e transpirar ar para sempre. A profissão médica escreveu isso. Era para o cérebro funcionar para sempre.
A pele é uma criação tão boa que era para nunca envelhecer, era para nem enrugar. Mas independente de todas essas máscaras e cremes, acaba ficando velho e enrugado. Dizem que o coração era para bater para sempre. Não conseguem entender por que o corpo humano envelhece. Não conseguem entender o relógio que parece existir dentro de um corpo. Enquanto eu li aquilo, algo tocou o meu coração. A Bíblia diz que Deus colocou eternidade no coração do homem. Em outras palavras, Ele queria que o homem vivesse para sempre, não era para o homem morrer. O homem não foi feito para morrer, não foi criado para morrer. Nashville diz que você nasceu para perder, e Jesus diz que você nasceu para viver. Glória, aleluia. Pode escrever o que eu estou falando. Eu não estou falando a respeito de uma religião seca e morta, não. Não estou falando de uma forma de religiosidade litúrgica. Não estou falando a respeito de uma religião de fariseu seca. Eu estou falando de Jesus morando em seu coração e fazendo com que sua vida seja linda e maravilhosa. Ele faz isso. Eu li isso. Eu não entendo nada de medicina, mas eu sei porque o homem envelhece, porque ele morre. Por causa do pecado. Não é porque se você pudesse viver sem nunca pecar, sem mentir, sem roubar, sem contar uma piada suja ou ter um pensamento maligno, permitir que a malícia viesse sobre a sua vida, a concupiscência nunca te afetasse, ainda assim você ia morrer. Vou te falar por quê. Porque quando Deus criou Adão, essa espécie perfeita, criado para viver para sempre, não era para o cabelo dele ficar branco ou para a sua pele ficar enrugada, não era para a vista dele piorar. Mas hoje tem que usar óculos. Forte, poderoso. Você pode falar isso que Deus queria? Foi assim que Deus queria que o homem fosse. Quando você vê um bêbado qualquer deitado no seu vômito na rua, e as roupas sujas, e os seus olhos ali vermelhos, com suas mãos tremendo, balançando, não é o produto de Deus, é o produto do pecado, é o produto de Satanás. Todos os dias Adão andava no jardim com Deus. Todos os dias Adão discutia com Deus sobre as flores, as árvores. A Bíblia diz que Deus deu a Adão domínio. Ele deu a ele domínio sobre os animais, domínio sobre as constelações do céu, domínio sobre este planeta, fez dele senhor desse planeta. Você está me entendendo? O homem era supremo. Mas Deus também deu outra coisa a Adão. Deus deu a Adão um livre arbítrio. Deu a ele uma vontade própria. Adão não era como um robô ou como se fosse um escravo de Deus. Adão não era uma máquina que você ligava e seguia a Deus e não podia fazer outra coisa. Adão tinha livre-arbítrio. Ele podia amaldiçoar ou podia amar. Podia aceitar ou rejeitar. Agora estou chegando à questão do porquê esses filósofos não entendem a Deus. Ele podia fazer tudo o que queria ou desejava fazer. Ele não era programado para ser um escravo. Ele foi criado com qualidades como de Deus, mas naquela criação havia o poder de escolha que também podia desobedecer a Deus. Deus jamais vai coagir o livre-arbítrio. Você fica aí, jovem, dando risada de Deus, da oração da sua mãe. Eu vou viver a minha vida, eu vou usar drogas se eu quiser, eu vou beber até, eu bebo uísque também, eu bebo minha cerveja,
e vivo a minha vida do jeito que eu quiser viver. Eu sou um machão, sou um homem. Minha mãe pode orar, a igreja pode orar também. Você pode ler a Bíblia até encher a terra de leitura, mas eu vou viver a minha vida. Se você quiser, Deus deixa você fazer isso. Deus permite. Deus permite que você cheire cocaína. Deus permite que você coloque a seringa no seu braço, rapaz. Ele deixa você amaldiçoar a Deus e rir como um libertino. Mas anote o que eu estou falando nessa noite. Você pode rir de mim, ó repórter. Você pode rir de mim, ó filósofo. Você pode rir de mim, educador. Pode rir de mim, você que trabalha contra Deus. Mas se você estiver contra Deus, você vai pagar a pena. Mas essa Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você vai ter que pagar o preço. Porque você tem livre arbítrio. Você pode rir da sua mãe enquanto ela chora por você. E Deus não vai te parar. Se um Brezhnev quiser se levantar e declarar guerra contra Deus, dizendo que Deus não existe. Se Deus fosse matar todo mundo que tem um ar de estupidez, não ia sobrar muita gente aqui hoje em dia. Uma coisa eu te falo, viu, senhor Brezhnev? Você sabe que Deus existe nessa noite, que o céu existe, que o inferno existe, e que existe Jesus Cristo, que morreu pelos pecados do homem, e qualquer dia desse você vai conhecê-lo. Qualquer dia desse todo ateu vai ver. Qualquer dia desse todo comunista vai entender. Qualquer dia desse todo mundo que já nasceu vai ver que Deus existe, que Deus existe e que Deus existe. Agora, outra pessoa entra em cena. Ele pensa que é Deus também. Ele pensa que ele é Deus e o nome dele é Lúcifer. Você pode culpar Deus pelos seus problemas, pela morte do seu bebê, pode culpar Deus pelo inferno nesse mundo, pode culpar Deus pelo ódio, pelo inferno, pela malícia, pela inveja, pelo engano, pela sujeira, pela podridão, mas Deus não é o autor de nada disso. Não foi Deus quem começou. Deus não criou, Deus não construiu, Deus não aperfeiçoou em seu laboratório. Aquele que estamos para falar dele agora é o culpado. Seu nome é Satanás. E alguém diz, por que Deus não mata? Eu já fiz essa pergunta quando eu tinha 8 anos. Sente, temos tanto problema, vamos matar ele logo. Colocar alguém para caçar ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Você me permite nessa noite por 1 minuto adiantar minha mensagem? Eu não estou aguentando, está tocando meu coração. Um dia em breve, Jesus Cristo está voltando da glória, e a minha Bíblia diz que um anjo poderoso vai pegar uma grande corrente, colocar em Satanás e vai trancá-lo no poço do abismo, fechar a boca dele, amarrar os seus braços e jogar ele no poço do abismo. E graças a Deus, porque todo o inferno não vai mais existir e Jesus Cristo vai reinar como Rei Supremo. Alguns de vocês pela televisão me assistindo pensam que é um absurdo. Por que vocês têm essa atitude maluca aí? Você me pergunta isso e fica todo empolgado assistindo televisão, gritando por causa da novela, querendo saber quem matou o mocinho. E homens de negócio de sucesso, você aluga a sua cadeira cativa no estádio, fica lá com a cerveja na mão, gritando, pulando em um time de futebol, em um jogo de futebol.
Pode fazer isso se quiser, mas não vem me parar não, porque eu estou falando de algo que é a melhor coisa que o mundo já conheceu. Estou falando de quando Ele vai limpar as lágrimas dos nossos olhos. Estou falando de quando Ele vai curar as nossas dores. Estou falando de quando o deserto vai dar flores, e quando o cego não vai dizer eu sou cego, e o aleijado não vai dizer estou aleijado, e as águas vão vir sobre o deserto, e o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Aleluia! Que os redimidos do Senhor confirmem isso. Quero te falar que o inferno tem tentado calar nossa boca faz séculos, tentado nos colocar nas cadeias. O inferno tem tentado cortar nossa cabeça, nos silenciar. Mas todas as vezes que o inferno se levanta, escrevendo o obituário da igreja, graças a Deus vem um avivamento logo em seguida, porque é uma igreja gloriosa, sem mancha ou mácula, lavada no sangue do Cordeiro. Não é apropriado colocar o último capítulo do livro no começo, mas eu não me aguentei. E alguns de vocês, alguns cristãos aqui, se preocupam e se perguntam se vamos chegar em algum lugar. Ore para que eu continue até o fim. Meu Deus, aleluia! Olha, não estou preocupado com a conclusão, estou te falando por quê. Eu já li a última página do livro, nós vencemos. Aleluia, nós vencemos, graças a Deus, nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e vencemos, porque Ele nos lavou com o sangue precioso dele, nos limpou, nos deixou brancos como a neve. E Satanás então e o arqui-inimigo de Deus, entra naquele jardim do Éden. É algo estranho, por que Deus não deixou ele de fora? Deus podia fazer qualquer uma dessas coisas que você queria. Não é problema para Ele, Ele tem o poder. Veja bem, Ele está construindo algo, Ele quer homens que o sirvam, não porque são forçados, mas porque desejam fazer isso e querem fazer isso, tá bom? Adão, essa criatura espetacular, e alguns podem dizer, você está lendo aí, né? Quando a gente vai estudar história na escola, eles mostram os ancestrais como coisas que saíram do oceano, nem falam de onde veio o oceano, e se tentam te explicar de onde veio, não sabem de onde veio o que trouxe aquilo, e o que veio daquilo, e aquilo que trouxe aquilo, que fez aquilo que temos agora, ninguém sabe. Mas eles mostram, como você vê nas revistas, e ensinam isso para as nossas crianças na escola, e nos mostram agachados no chão. Isso é mentira. Isso é mentira, é a maior mentira do mundo. Uma mentirada. A evolução é uma mentirada. Falam do elo que está faltando, como se toda a corrente estivesse completa, com exceção daquele único elo que está faltando. Mas a corrente inteira está faltando. A corrente inteira. Muito bem. Adão não era um animal, um primata que gatinhava. Adão era o ser mais brilhante, a espécie mais inteligente que já vimos na história, vou provar. Ele deu nome a todo animal nesse mundo. E quando você volta ao significado de todo animal, todo peixe, tudo que existe, você descobre toda a característica daquele animal, ou pássaro, ou peixe, daquele nome. Você tem que ser muito inteligente para fazer algo dessa forma.
Ele era brilhante assim. Ele não foi manchado pelo pecado, ele ainda não tinha caído. Ele foi criado na imagem de Deus, o sopro de Deus estava nele. E Satanás então vem, não até ele, mas até Eva. E Adão estava olhando. Eva tirada do lado de Adão. Ela sucumbiu, ouviu a Satanás. Deus falou: coma de qualquer árvore no jardim, senão a árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia que você comer, você vai morrer. Por que Deus colocou aquela árvore lá? Deviam ter 1 milhão de árvores naquele jardim que eram boas, mas colocou só uma ruim. E o homem ainda segue o mesmo caminho. Ele passa por milhares de árvores boas para comer daquela que é ruim. Muito bem, ela come aquele negócio, entrega a seu esposo Adão, e com olhos abertos, sabendo o que estava fazendo, ele sabia quando comeu daquele fruto proibido. Ele sabia que ia trazer uma catástrofe. Eu duvido que ele sabia das implicações da sua atitude em relação a eventos futurísticos, mas ele sabia o que estava fazendo. Não era ignorante, não foi enganado ou caiu em uma armadilha. Fez aquilo de olhos abertos. E quando fez aquilo, essa é a queda que aconteceu, que seus filhos deviam aprender na escola dominical. Porque, veja bem, o homem foi criado diferente de qualquer outra criação que Deus criou. Quando os anjos foram criados, todos foram criados de uma vez só. Nunca houve esse negócio de bebê anjo. Nunca existiu um anjo que nasceu, nunca. No hebraico vemos quíliades e quíliades, que não há como contar, e no grego diz miríades, que não temos como contar. Ele criou as milhares de milhões de íons das eternidades no passado instantaneamente, de uma só vez. Mas quando criou a humanidade, existem 4,4 bilhões na Terra hoje em dia, e bilhões que já viveram no passado e morreram, humanidade. Mas todos vieram de um homem. Agora, era o plano de Satanás, entendeu? Satanás sabia exatamente o que estava fazendo, que se pudesse fazer com que Adão, esse homem, caísse, todos que viessem a nascer no futuro, nasceriam com a mancha da morte e do pecado em sua garganta. Ele sabia. Todas as mães que estão aqui hoje, todas as mães que me assistem pela televisão, ou que vão se tornar mães, você está preocupada: será que meu bebezinho vai nascer retardado? Será que ele vai nascer com algum tipo de problema que vai fazer com que ele seja deficiente? Será que vai nascer assim? Esse medo existe por causa da mancha do pecado e da queda. Você está entendendo? Satanás sabia que todo bebê que nasceria um pecador, precisando de um salvador. Não quero dizer que qualquer bebê que morre vai para o inferno. Nenhum bebê que já nasceu foi para o inferno. Não importa o que seu pregador diz, toda criança que não pode prestar contas, que morre, agora está com Jesus Cristo. Eu creio nisso. São inocentes. Inocentes. Mas quando chegam na idade tem que prestar contas, são pecadores e precisam ser salvos. Então toda a raça humana está condenada. A queda mudaria a tudo. A Bíblia nos diz que as estrelas do céu saíram do curso natural. Os animais que um dia foram e vão voltar a ser, um dia todos viviam em paz e pacíficos, agora são carnívoros que querem morder e destruir. Os céus que um dia eram lindos, agora se tornaram cheios de tornados, furacões e ciclones. O coração do homem mudou, ele está mal. Escuta aqui: se o homem pudesse abrir os olhos e ver, o reino animal, bestas brutas não agem tão mal como os seres humanos.
Ouviu aí? Ouviu aí? Abuso infantil está se tornando um dos maiores pecados dessa era. Criancinhas são molestadas, bebezinhos. Eu estive segurando um em nossa igreja, outro domingo de manhã, olha, uma mãe adotiva trouxe esse menino para ali, uma criancinha mais linda. E ela disse: irmão Swagger, quando eu peguei ele, estava cheio de marcas de cigarro no bracinho. Olha, aquele negócio ali que dizia ser o pai dele, apagava cigarros no braço dele. Meu Deus, me perdoe aí, talvez você nem goste do que eu venho a dizer, mas quando eu vejo algo assim, há uma ira que sobe em mim. Eu podia olhar aquele homem vendo ele morrer e não está nem aí. Talvez queira dizer que eu sou fraco, que eu seja pecaminoso, que eu sou ruim, eu não sei, mas tem algo de uma criança inocente. Um dia eu clamei a Deus e falei: oh Deus, olha, quando eu li algo daquele tipo no jornal, e ele falou ao meu coração e disse: Jimmy Swagger, se não fosse pela minha graça, você poderia ser da mesma forma. Me escuta aqui, o homem é um animal. Você vai para a Alemanha, olha para uma das terras que é a mais civilizada no mundo inteiro, depois você vai para Israel, e você vai para o memorial do Holocausto. Você entra naquele lugar e tem algo ali que você nunca vai esquecer. Você entra naqueles corredores e você vê aquelas fotos. 1.200.000 pessoas morreram na Polônia, assassinadas em Auschwitz, em Buchenwald, em Treblinka, pelos capatazes de Hitler. Na Tchecoslováquia, na Alemanha, Iugoslávia, Grécia, só ler. 6 milhões morreram. Você chega ao fim e você vê mais uma caixa de vidro. Mais de 1 milhão de crianças foram assassinados por aqueles monstros demoníacos do Hitler. Mais de 1 milhão de menininhos e menininhas. E tem 2 sapatinhos de bronze de bebê ali na parte de baixo, para personificar aquele inferno. De pé ali, traz lágrimas até para uma rocha. Isso é pecado. Isso é Satanás. É o mal desse mundo. Você olha para aquilo com tristeza, mas estamos fazendo a mesma coisa nos Estados Unidos. Só ano passado matamos 1,5 milhões de crianças no ventre e falamos que é aborto. Escute o que eu estou falando. Doutores e enfermeiras podem estar me assistindo agora, e só porque a lei da terra diz que você pode assassinar essa criança que ainda não nasceu, e por isso você acha que não tem culpa alguma. Mas escuta o que eu tenho para dizer. A palavra de Deus diz, a minha Bíblia diz: não matarás. E você é assassino. Médico, você é um assassino. Enfermeira, você também. Não importa se a lei da terra deixa você fazer, um dia você vai prestar contas a Deus pelo bebê que você assassinou. Mãe, você que supostamente era para trazer um ser humano para esse mundo, e você aborta de propósito, aprovando assassinato. Você não é melhor que um animal. Pecado, pecado, pecado. Agora o mundo inteiro está indo para o inferno de mão cheia. Satanás se tornou o Deus desse mundo e o príncipe do ar. Satanás, ouviu bem? Ele agora está no controle. Quer saber por que tanta morte, por que tanto estupro, por que esse inferno, esse câncer, a leucemia? Nada disso veio de Deus. Não existe assassinato no céu, não existe ódio no céu, não existe inveja no céu, não existe guerra no céu. Essa terra está cheia de violência porque o homem rejeitou a Deus, e o homem virou as costas para Deus e aceitou Satanás como Deus desse mundo.
Jesus disse que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E agora Satanás está em vantagem. O que Deus vai fazer? Porque todos que nasceriam como criaturas caídas. Porque todo bebezinho nasceria com a semente do assassinato, assim como Caim, dentro dele, com o potencial de ser um Hitler, ou um Joseph Stalin, ou qualquer um outro. Ouviu bem? A situação está difícil. Como é que o homem vai se salvar? Anjos não podem substituir os homens porque são uma criação diferente. Nenhum homem vai conseguir porque todo homem já nasce um pecador. Ouviu bem? Então o que é que Deus vai fazer? Não pense um instante porque estou usando essa terminologia que Deus não sabia o que Ele tinha que fazer. Ele sempre sabe o que fazer. Aleluia! Ele fez algo que o inferno nunca sonhou que ele faria. Ainda que Deus Todo-Poderoso tinha previsto através de Isaías, voltando até a época de Abel, voltando a Adão, que ele faria. Você pode dar risada, modernista, pode rir, um dia a risada vai estar do outro lado da mesa. Porque há 2000 anos atrás, uma jovem adolescente chamada Maria, sei que já deixei muitos católicos bravos, mas dessa aqui você vai gostar, viu? Continua assistindo aí. Uma garota adolescente chamada Maria, uma virgem, aleluia, glória a Deus. O anjo apareceu para ela e falou: o santo que vai nascer de ti, o seu nome deve ser Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. E de uma virgem, Jesus nasceu. Agora, 30 anos depois, ele apareceu. Ele era o homem perfeito, o último Adão. O primeiro falhou, não conseguiu. Seu inferno, sua dor, seu pecado, sofrimento foi porque o primeiro Adão falhou. Agora o último Adão entra em cena. Glória a Deus! Aleluia! Dessa vez, Deus não mandou alguém feito de pó da terra, mas enviou o seu único filho. Aleluia! E disse: filho, eu quero que você faça o seguinte: quero que você deixe de lado suas diademas da glória. Aquilo que você fará, você vai ter que pagar o preço para todo o sempre. Eu quero que você agora se vista como um ser humano. Você vai usar aquele corpo humano para sempre. Mesmo depois que você tiver pago o preço pelos pecados do homem, as marcas ainda vão continuar nas suas mãos até depois de muitos anos. E a Bíblia diz que Jesus então se despiu e começou a descer as escadas do céu. E veio para esse planeta sujo e podre. E habitou em uma virgenzinha, uma adolescente chamada Maria, e tomou sobre si nossa carne. Mas o segredo era que ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Aleluia, 100% Deus. Continua prestando atenção, tem mais alguns minutos. Aí ele fez o seguinte, ele disse: Satanás, eu não vou usar a minha deidade, eu vou retê-la. Eu nunca vou perder posse dela, mas eu não irei usá-la de forma alguma em minha jornada aqui nessa terra.
Eu caminharei como outros homens caminharam e somente dependerei do poder do Espírito Santo. E quando ele saiu dali naquele dia, glória a Deus, ele saiu e chegou naquela sinagoga em sua cidade, em Cafarnaum. E a Bíblia diz que ele leu aquela passagem: pois o Espírito do Senhor é sobre mim. E ele saiu, começou a impor as mãos sobre os cegos e os olhos se abriam. Começou a impor as mãos sobre as pernas aleijadas e começaram a andar, colocando as mãos dos leprosos que eram curados. Ele chegava para os mortos no caixão e dizia: vem para fora. E começou a voltar a cor para a bochecha, e a morte começou a ir embora, e o morto vivia. Como é que ele fez isso? Ele fez isso com o mesmo poder que você temos nessa noite, o poder do Espírito Santo. Glória! É disso que nossas igrejas precisam, nossos pregadores precisam e nosso povo precisa. Ele é o último Adão. Agora chegou a hora dele morrer. E veja bem, Satanás passou do seu limite. Ele tem o direito de matar você, me matar e todos que tinham nascido segundo Adão, mas não a Jesus Cristo. Entendeu bem? Jesus nunca tinha pecado. Ele não tinha o direito de matá-lo. E quando ele foi pendurado na cruz do Calvário aquele dia, ele se tornou uma oferta pelo pecado. Se tornou um assassino, um estuprador, um drogado. Se tornou um libertino cheio de concupiscência, enquanto tomou a pena pelo nosso pecado. Foi então que pegaram um chicote e rasgaram suas costas e colocaram os pregos em suas mãos, o último Adão. E quando ele estava pendurado na cruz, Deus fechou a cortina e não quis mais olhar, pois não pode olhar para o pecado. Ele tomou o meu lugar e tomou o seu lugar. Ouviu bem? E então, quando ele abaixou a cabeça e disse: Pai, está consumado. A Bíblia diz que o véu no templo, que pesava 2.000 libras, que nem 8 bois não conseguiriam rasgar, se rasgou, como se 2 mãos gigantescas tivessem puxado de cima a baixo, para todo aquele que nele crê possa vir e beber de graça da água da vida. Agora qualquer alma pode chegar a Deus, enquanto que o primeiro Adão trouxe o pecado, a morte, a condenação. O último Adão trouxe justiça e vida eterna. O meu avô, enquanto ele estava morrendo, eu acho que nunca vou esquecer, ele estava fraco, sempre esteve fraco. E parecia que ele não ia durar muito. O médico nos ligou para mim e para o meu pai, era o pai do meu pai. Tínhamos acabado de sair do hospital, ele nos mandou voltar. Acho que ele vai falecer. Ele tinha 76 anos de idade. Depois que saímos do hospital, voltamos para ali imediatamente. Ele falou assim: ele entrou em um coma, está no oxigênio. Então eu perguntei àquele médico: podemos tirar a cortina daqui? Ele falou: acho que sim, acho que não tem problema algum. Abriram a cortina. O cabelo dele era branquinho, reclinado sobre aquele travesseiro. Abaixei minha cabeça e disse: Deus, que ele recupere a consciência dele mais uma vez, por favor, nem que seja por um instante.
Aí fui até o lado da cama dele, peguei a mão dele, a levantei e falei: Paulo, os médicos falaram que talvez você não me escute, mas pedi ao Senhor que abrisse sua mente e seu espírito por mais um instante. Eu pedi ao Senhor. E o céu não será o céu se o Senhor não estiver lá. Quando eu chegar lá, eu quero te ver lá. E se o Senhor estiver de acordo, e aquele homem, nunca vou esquecer, apertou minha mão. Não podia falar uma palavra, mas apertou minha mão. E eu sabia que ele me ouviu. E estou confiante que quando eu passar por aquele portal de pérola, mesmo que o meu avô estava fraco, e eu o amava, mesmo que ele tenha falhado tantas vezes, e mesmo que parecia que ele nunca ia vencer, quando eu chegar lá, eu creio que ele estará lá, porque o último Adão pagou o preço e abriu a porta para que pudéssemos entrar. Aleluia. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu te amo nessa noite. Peço no santo nome de Jesus que o teu Espírito se mova nesse lugar e venha tocar essas pessoas. Que eles saibam que o último Adão trouxe justiça eterna. Nenhum homem tem que ir para o inferno. Nenhum homem precisa de morrer perdido. Nenhum homem precisa de se desviar. De cabeças baixas e olhos fechados. Quero conversar só alguns instantes com você. Escute só. Tanta coisa já foi feita para salvar a sua alma. É tanta coisa que chega a ser inimaginável. É muita coisa. Todo o céu está falando com você nessa noite. Mas todo o céu não vai forçar você a dizer sim. Apenas apelam em amor. Agora, quantos aqui nessa noite o Espírito Santo tocou o seu coração? Irmão Swagger, não estou vivendo corretamente, preciso de ajuda. Você pode orar por mim, estou no caminho errado. Ore por mim. Levante sua mão nessa noite, eu não vou te envergonhar, eu prometo. Levante a mão.